Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença do nosso convidado de hoje, o audiodescritor Túlio Rodrigues. Obrigada, Túlio. Oi, Clarissa, eu que agradeço. Bem feliz de estar aqui. A gente também está feliz de te receber. Já faz uns meses que quando eu inicio o programa, né, eu inicio o Fala Alep com a intenção de audiodescrição. Eu explico para os espectadores que para tornar a conversa mais acessível, para mais gente se sentir convidada a acompanhar o bate-papo, eu vou me audiodescrever, né, que é me descrever a minha aparência, e sempre convido o entrevistado a fazer a mesma coisa. E aí, como a gente está com você aqui hoje, eu vou te explorar um pouco. Vou te propor que é que você acha? Se eu me audiodescrever e você me dá uma dica de como é que eu posso fazer isso melhor, me corrige, me diz um ajuste. Aí depois, obviamente, você se audiodescreve e depois você audiodescreve o nosso cenário. Simbora. Nosso estúdio. Simbora nesse desafio. Porque eu acho que é uma informação visual importante para a gente compartilhar com as pessoas. Eu sei que só essa ferramenta, só a gente se audiodescrever no início do programa não é suficiente para tornar o Fala Alep acessível. Mas assim, como eu te falei, é uma sementinha, sabe? Que a gente planta e a sua presença hoje aqui me deixa animada, porque é como se nesse momento a gente tivesse afofando a terra e botando uma aguinha nessa semente aí vamos adubar, então, né? Da acessibilidade. Então, Simbora. Vamos lá, vamos me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, tenho o rosto redondo e hoje eu estou vestindo uma camisa mostarda de gola alta. Diga aí, Túlio, o que é que eu posso melhorar? Não, foi perfeito. Eu acho que quando a gente vai fazer a nossa audiodescrição, a gente sempre pode usar a regra do geral para o específico e de cima para baixo, né? Quando a gente usa essas duas regras, vai dar certo para a gente se descrever, né? Então, é falar da cor de pele, do cabelo, dos olhos, nariz, boca. Depois falar de como uma pessoa está vestindo, o que ela está usando e depois dos acessórios, né? Percebe que a gente vai afunilando, né? Aí fala brinco, colar, pulseira e aí por diante. Então, foi o caminho todo certo aí. Se audiodescreve, por favor, então, para eu ver como é que você faz, como é que você aplica a técnica. Eu sou um homem branco, magro, tenho cabelos curtos e escuros, estou usando óculos, tenho um bigode, cavanhaque, estou usando uma camisa preta de manga 3/4 e estou aqui sentado, inclusive, diante de você. Isso é importante falar para quem está usando a audiodescrição, né? Estamos frente a frente aqui no cenário, cada um com seu microfone, tem uma mesa de madeira entre eu e Clarissa, cada um com sua canequinha de água e o fundo aqui do cenário. Quer tentar fazer? Quer esse desafio? Quero tentar. A gente está no estúdio da TV Alep, da Rádio Alep. É um espaço relativamente pequeno, deve ter menos de 2 metros de largura e uns 3 metros de comprimento. Não sei se eu estou sendo muito específica. No fundo do espaço do estúdio tem uma parede adesivada, onde a gente vê uma fachada do Palácio Joaquim Nabuco, que é a sede do Poder Legislativo pernambucano. A gente vê a representação gráfica de ondas de rádio, de transmissão radiofônica. A gente vê um fone de ouvido, um microfone de podcast e em cima, na parte superior da parede, a gente lê ALEP, que é a sigla, né? E a gente lê por extenso, Assembleia Legislativa de Pernambuco, e do lado dessas palavras, dessa sigla, a gente tem o brasão da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Como é que eu posso melhorar? Eu falei demais? Como é que eu podia ser mais sintética? Que é, inclusive, um dos pontos da audiodescrição, né? A gente buscar essa parte mais sintética, né? De conseguir descrever em poucas palavras e dar conta de muita informação imagética, né? Mas é isso, trouxe o tamanho do espaço, né? Trouxe o que aqui tem no fundo, não sei se você falou das cores, né? Mas tem um tom azulado aqui, o cenário, né? E a parede mais com um tom acinzentado. Então, essas tonalidades também, a cor é super importante da gente usar na audiodescrição, né? Muitas pessoas falam por que usar cor para pessoas com deficiência visual, mas a cor é um processo social, cultural, né? Então, é super importante a gente trazer, agregar a cor também dentro da audiodescrição. Massa, muito legal. E a gente acabou se adiantando, a gente já foi entrando, né, na audiodescrição propriamente dita, mas assim,
Para quem não tem familiaridade com esse termo, para quem nunca ouviu essa palavra, audiodescrição, o que é que significa audiodescrição? O que é ser um audiodescritor? Como é que é o teu trabalho? Onde é que você está trabalhando hoje? Explica para a gente, por favor. A audiodescrição é um recurso de tradução, né? É uma tradução intersemiótica. A gente vai do campo visual e faz uma tradução para o campo sonoro. Tudo que é imagético, né? Seja um filme, um espetáculo de teatro, um programa de televisão, uma aula, um slide, uma fotografia, tudo que é imagem a gente consegue transformar em meme áudio. também a gente pode. Um meme também. Só que aí a gente vai ter imagens mais simples e outras mais complexas, né? De trabalhar. A arte tem uma complexidade, né? Quando a gente está trabalhando com audiodescrição para arte, para cinema, para uma pintura, para uma escultura, a gente precisa entender um pouco dessa linguagem, né? Estudar o que a gente está trabalhando para conseguir fazer essa tradução da melhor forma possível. Eu gosto de dizer também que a audiodescrição é uma mediação, né? É uma mediação do que é visual para esse campo sonoro. Porque a audiodescrição, Clarice, ela pode estar no campo do áudio, né? A gente vai receber enquanto áudio a pessoa com deficiência visual, mas ela também pode estar escrita, né? Lá no Instagram, no campo texto alternativo, a gente escreve a audiodescrição, né? E o usuário vai ter isso dentro do leitor de tela do celular dele. Mas a gente pode também colocar audiodescrição em braille, por exemplo, né? E um usuário que sabe ler braille vai conseguir acessar a audiodescrição de alguma imagem através da leitura braille. E onde é que você atua como audiodescritor hoje? Hoje eu estou como assessor técnico de acessibilidade do cinema da Fundação Joaquim Nabuco. É lá que eu desenvolvo o programa de educação e acessibilidade. A gente tem uma proposta de cinema semanal para escolas, aí alunos com e sem deficiência, né, todo mundo junto na mesma sala, fruindo o mesmo filme, para grupos de pessoas com deficiência visual, e a gente entende a acessibilidade de forma expandida, né, um modelo expandido. Então, a gente atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua também já foram algumas vezes para o cinema, né? Tudo isso sendo afetado pela acessibilidade. Né? Para além desse trabalho no cinema, eu sou audiodescritor, atuando com audiodescrição para filme, para espetáculo, para feira, para eventos ao vivo, shows. Então, a gente vai aplicando a audiodescrição, né, para diferentes linguagens. Você é graduado em cinema pela Universidade Federal de Pernambuco. Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, você me contou que desde a época da faculdade, nos estágios, você já foi enveredando pela área de produção, no audiovisual, produção cinematográfica, e especificamente pela área de difusão e distribuição dos filmes. Eu queria que você falasse de onde vem o seu interesse por essa parte da cadeia produtiva, do audiovisual, do cinema, e como é que a audiodescrição entrou no teu radar de interesses e no teu fazer profissional. Eu acho que uma coisa foi atrelada à outra, né? Aos poucos, as oportunidades de trabalho que foram aparecendo para mim tinha mais envolvimento com distribuição e difusão de filme, e também com a produção de festivais de cinema, né? Tudo mais dentro do final da cadeia, né, cinematográfica. Eu trabalhei muito em set, mas eu fui me identificando muito mais com essa parte final, né? Como é que o filme chega no cinema, quem assiste o filme, quem está acessando esse filme e o que a gente pode discutir a partir desse filme, né? Utilizando o filme como um instrumento pedagógico também. Então, foi meio natural, porque aos poucos que eu fui, né, as oportunidades de trabalho foram chegando nisso, eu tinha interesse em audiodescrição, não conhecia muito bem o recurso. E aí tive uma reunião, por coincidência, com Liliana Tavares, que é uma audiodescritora daqui do Recife, e a gente se conheceu. Ela me convidou para produzir a primeira edição do Ver Ouvindo, que é um festival de cinema acessível, que a gente vai com muito orgulho para a 10ª edição agora, em novembro. Liliana Tavares é uma das pessoas pioneiras na audiodescrição aqui no estado, né? Só para registrar. Sim, a gente tem, né, o professor Francisco Lima, outras pessoas também, né, que têm um papel fundamental na formação de audiodescritores aqui no estado, né? Mas Lili, como carinhosamente a gente chama, é essa pessoa que está à frente, né, já fazendo esse trabalho há bastante tempo.
E a gente fez junto a primeira edição do festival e não parou, né? O festival só cresceu, foi incorporando as outras acessibilidades também, a língua brasileira de sinais e a legenda para surdos e ensurdecidos, né? Então a gente entende o festival como um festival que tem as três linguagens, as três tecnologias de acessibilidade, né? E com isso eu fui fazer curso de audiodescrição, me tornei audiodescritor e a gente vem trabalhando nesses 10 anos, né, juntos, fazendo audiodescrição especificamente no campo cultural, né? Mas a gente também tem um diálogo com o esporte, com a educação, porque tudo está atravessado também, né? Com certeza, certamente. Então, além da audiodescrição, eu imagino que tem um sem número de outras ferramentas de acessibilidade que são necessárias, imprescindíveis. Por exemplo, se a gente for falar do cinema, né, do produto audiovisual, a gente tem o espaço físico do cinema, tem as rampas de acesso, tem os elevadores, tem os banheiros adaptados. Eu queria que você explicasse para a gente entender melhor como é que essas ferramentas se classificam, se diferenciam. Que ferramentas têm que ser oferecidas, por exemplo, na experiência de ir ao cinema, para os usuários que necessitam? E, mais importante, se os cinemas de Pernambuco estão oferecendo essas ferramentas, os cinemas de Pernambuco e do Brasil? A gente tem campos da acessibilidade, né? A gente tem acessibilidade arquitetônica ou física, que é o que talvez a gente mais conhece dentro da acessibilidade, né? Que é a rampa, o elevador, o corrimão, a plataforma, né? Quando a gente faz uma intervenção no espaço e torna aquele ambiente mais acessível, né? A gente tenta construir um ambiente mais acessível para um maior número de pessoas. Então, essa é a acessibilidade arquitetônica. A gente tem a acessibilidade comunicacional, né? Que é o que a gente exercitou aqui, fazendo a audiodescrição, a língua brasileira de sinais, a legenda para surdos e ensurdecidos, né, que é a LSE. Essas são ferramentas que a gente utiliza para diminuir a barreira na comunicação, né? E a gente tem a acessibilidade atitudinal. É quando a gente está realmente de frente a uma pessoa com deficiência, né? E como é que a gente vai lidar com ela, como é esse acolhimento, inclusive, dentro de uma sala de cinema ou no meu espetáculo de teatro, quando tem acessibilidade, né? Então, como é que eu vou desempenhar, né, o meu papel de cidadão diante desse outro cidadão que está ali também, dentro do seu direito de acessar a educação, a saúde, a cultura, né? Hoje a gente fala muito também do capacitismo, né? Então, exatamente essa barreira acontecendo, né? É o preconceito vigorando aí, né? O capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência. Isso, exatamente, exatamente. E os cinemas de Pernambuco estão relativamente preparados para receber uma pessoa? As pessoas com deficiência que querem acessar, querem ver um filme, querem se divertir, se emocionar? Olha, a gente teve um avanço bem grande, Clarissa, só contextualizando isso, né, em relação aos equipamentos de acessibilidade nas salas de cinema. Talvez eu acho que a gente pode até falar mais sobre isso mais para frente. Mas com essa obrigatoriedade, as salas se equiparam e têm sim equipamentos, né? Tanto as salas no circuito mais comercial, de shopping, quanto as salas públicas, né? Mas, de fato, a gente não tem ainda nenhum mapeamento, né, que torne esses dados concretos, né? A gente está, inclusive, buscando fazer isso dentro de alguns projetos que a gente está colocando para frente, para realmente entender como está essa estrutura em relação às salas públicas aqui no Estado. O que a gente pode falar, enquanto sala pública, é o Cinema da Fundação, né, que é uma instituição ligada ao Ministério da Educação, e que, sim, eles têm os equipamentos de acessibilidade e os filmes estão chegando lá com acessibilidade. Hoje em dia também tem muitos aplicativos sendo utilizados na sala de cinema. Isso é um ponto também legal para a gente conversar. E a pessoa com deficiência pode chegar com o seu celular, o seu tablet e assistir a um filme que está sendo exibido, que está em cartaz no cinema, né? Então, de modo geral, as salas estão equipadas e estão podendo receber essa comunidade. E eu queria saber mais sobre a legislação, porque se essas salas estão minimamente equipadas é porque tem uma normativa, tem uma lei que determina que elas se equipem, né? Então, o que é que a gente tem de legislação voltada para essa questão da acessibilidade comunicacional? Que normativas? E, na sua opinião, essa legislação é suficiente? Vem sendo cumprida? Está atualizada? Vamos lá.
A Agência Nacional do Cinema, né, a Ancine, ela regulamentou 2 instruções normativas que foram assim fundamentais para que de fato a gente esteja vendo esse avanço da acessibilidade nas salas do cinema, né? A primeira foi em 2014, 10 anos, né, da primeira instrução. E ela fala que os filmes precisam ter acessibilidade, né? A obrigatoriedade de audiodescrição, de libras e legenda nos filmes. E 2 anos depois, em 2016, ela coloca a obrigatoriedade das salas de cinema terem os aparelhos de acessibilidade para que um usuário chegue lá, pegue o aparelho e assista ao filme. O que é esse aparelho? O que eram esses aparelhos? O aparelho é um equipamento em que ele consegue decodificar a acessibilidade do filme e transmitir para a pessoa com deficiência. A grosso modo, o aparelho de audiodescrição é um rádio, parece muito um aparelho de tradução simultânea. Então, esse usuário pega esse rádio, coloca o fone de ouvido e escuta a audiodescrição do filme. Para Libras e legenda, como é visual, ele é uma telinha, parece a tela do nosso smartphone, e ele fica segurando essa tela, ou ela é acoplada ao braço da cadeira, da poltrona do cinema, e a pessoa surda precisa olhar para a tela e olhar para Libras ou a legenda no celular, né? Então, ela faz esse passeio visual, né? Olhar para cima e olhar para baixo. E cientificamente comprovado que a gente perde muito tempo, perde imagem, né? Lendo legenda. Então, a gente ainda tem esse detalhe também em cima da população surda. Se cada um da gente lembrar, quando a gente começou a ler, que começou a tentar ver os filmes legendados, como era difícil, né, acompanhar, Exatamente. A gente pode ter uma pequena noção da dificuldade de acompanhar uma legenda ou uma janela de libras fora da tela ou na própria tela. Exatamente. E aí, bem mais para frente, os cinemas demoraram muito tempo para conseguirem se equipar. A gente não tinha tecnologia ainda que conseguisse dar conta disso. Foi um processo bem demorado, mas os cinemas se equiparam. E, recentemente, em 2022, a gente teve uma atualização dessa instrução normativa, que aí faz com que as distribuidoras de filmes, né, de cinema, podem hospedar a acessibilidade em aplicativos. Então, o usuário da acessibilidade, a pessoa com deficiência, pode levar o seu celular com o aplicativo e com o conteúdo já baixado anteriormente e sincronizar na sala de cinema, né? Isso é legal e também não legal, né? É legal porque a gente tem agora uma outra possibilidade, uma outra tecnologia, né? O usuário pode, inclusive, usar esse aplicativo em casa. Então, quando o filme sai do circuito do cinema e entra no streaming, por exemplo, ele pode sincronizar na sala de casa, né? Então, isso é muito legal, porque ele consegue acompanhar também a vida desse filme, né? A vida útil desse filme. O que não é legal é quando a gente obriga a pessoa com deficiência a levar o seu equipamento para a sala de cinema. Eu comparo assim, se a gente vai para uma sessão 3D, a gente não leva o óculos 3D da gente, né? O cinema oferta o óculos 3D. Porque a pessoa com deficiência precisa levar o celular dela, que tem que ter bateria, tem que ter baixado o conteúdo anteriormente, né? Tem que sincronizar, pode não dar certo, né? Porque a gente está obrigando o usuário a levar o seu equipamento, né? Então, o único ponto que a gente coloca muito nessa atualização é a sala de cinema tira essa obrigatoriedade, essa responsabilidade de ofertar o equipamento. E nem todo mundo tem um smartphone, né? Exatamente. Né? Nem tem o smartphone, nem tem essa habilidade, né? Essa usabilidade de estar ali, de baixar um aplicativo, de encontrar a biblioteca de audiodescrição, de baixar, né? Então, assim, tem um processo envolvido aí que a gente precisa entender que são construções de outras barreiras para que essa pessoa chegue e assista um filme, né? Então, não está bem amarrado, né? De alguma forma, a gente percebe as pessoas com deficiência indo ao cinema, acompanhando, né, a nova produção de cinema brasileiro. Isso é muito legal, né? Mas a gente precisa também ter esse feedback, né? Saber se a política pública, de fato, está sendo eficiente para essa população. Se a gente ampliar a discussão, se a gente pensar assim, para além das salas de cinema, se a gente pensar numa empresa, numa escola, num hospital, num órgão público, o que é que essas instituições poderiam minimamente ofertar de ferramenta de acessibilidade para as pessoas que querem acessá-las? Por onde essas instituições podem começar o processo de se tornar mais acessíveis?
E o cidadão, assim, as pessoas, eu, você, como é que a gente pode ter uma postura mais aberta e mais colaborativa das questões relacionadas à acessibilidade? Primeiro, é importante pensar que cada instituição tem a sua especificidade, né? Lidar com a educação, a gente vai aplicar a acessibilidade de um jeito, lidar com a saúde de outra forma, né? Então, é entender qual é a especificidade desse lugar. Na educação, né, a gente já tem um processo de educação inclusiva muito avançado, né? Mas a gente precisa entender que quando eu tenho, por exemplo, um aluno surdo na minha escola, né, cursando ali junto com os demais, eu preciso que ofertar curso de Libras para que o máximo de pessoas, de profissionais da escola interaja com esse aluno, né? Não fique só no intérprete ou no professor que conhece um pouco da língua, né? Mas eu preciso que toda a comunidade que ele está se inserindo saiba se comunicar com ele, né? Ele é um brasileiro, ele fala uma língua oficializada no país, né? Então é importante também que a gente tire só desse lugar do intérprete e abrace esse indivíduo, né? Na saúde também, né? A gente não tem uma oferta de Libras, né, dentro do consultório, do dia a dia, do serviço público de saúde, né? Uma pessoa surda, quando vai acessar o serviço, ela enfrenta muitas barreiras, né? Só de a gente pensar que há 4 anos a gente estava vivendo uma pandemia que constantemente a gente tinha atualizações, né, sobre não pode tocar, o que pode usar, o que não pode usar. E a comunidade surda, como é que acessava essas informações? Boa pergunta. Né? Então, assim, a gente tem muitas barreiras ainda nos nossos processos, né? Não só na cultura, mas em outros campos. E, de fato, é entender esse sujeito, né? Chamar ele para conversa, estar aberto, né? A pensar como as outras pessoas que estão ali juntos podem, de fato, interagir com essa pessoa e construir, né, um espaço mais acessível. Agora eu queria falar um pouco de você. Eu queria falar um pouco, voltar a esse filme aí, rebobinar, como a gente dizia quando eu era criança. E falar um pouco da sua infância. Você, diferente de mim, é de uma geração onde os equipamentos de audiovisual estavam tão popularizados já que eram até um brinquedo de criança, né? As câmeras digitais já tinha essa liberdade para a criança manipular aquele equipamento. Na minha geração ainda não era assim. As famílias mais afortunadas tinham o seu equipamento de VHS, a sua câmera de VHS, mas era um brinquedo do adulto. A criança não podia mexer. Eu esperava darem uma bobeira e mexia, mas assim, não podia. Mas você não, você já tinha uma intimidade com esses equipamentos. Como é que era isso? Como é que era essa brincadeira com a câmera digital? Que tipo de conteúdo você produzia? Como é que era a infância de uma criança que já estava ali entrando no universo digital como uma brincadeira? Pois é, eu tive a sorte de ter uma infância que foi a transição do analógico para o digital, né? Eu lembro de eu fazendo fotos analógicas na câmera, trocando filme, o filme queimou, ia buscar as fotos, revelar as fotos. Eu lembro disso. E lembro também que eu peguei a transição, né, das primeiras câmeras digitais e tudo mais. E adorava brincar com isso, assim. Quando chegou na minha casa, assim, né, que era a câmera da família, né? Hoje em dia cada um tem a sua, né, que é o seu celular. Mas quando lá em casa chegou a primeira câmera, ou as primeiras câmeras e tal, eu ficava amando fazer vídeos, né? Então, desde pirralho, assim, eu comecei a fazer vídeo, aí ia para o computador, editava, aí entendia como funcionava. Mas tinha alguém que te ensinava ou Não, era tudo intuitivo mesmo? Era intuitivo. Eu gostava de fazer isso, não sei por quê. Mas eu gostava de fazer isso, de filmar e sentar na frente do computador e editar, entender como é que funcionava. E aí fui entendendo o processo de animação, fui fazendo minhas animações sozinho em casa. Foi bem engraçado também. Como com que recorte era? de revista. Na minha casa sempre teve jardim, assim, quintal, então usava muito a folha, fruto, flor. Era usando os elementos que eu tinha à disposição, assim. E era uma coisa de contar uma história, ou era uma coisa mais imagética? Como é que eram esses filminhos Era que mais você faz? imagético mesmo, era mais experimental, eu acredito, sabe? A gente agora teorizando o que a pessoa produziu na infância, Ah, né? interessante, vai. Vamos conversar um pouco sobre Mas isso. eu acho que não tinha meio uma narrativa assim de começo, meio e fim. Era experimentos que eu ia fazendo. E aos poucos, aí quando eu entro mais na adolescência, ensino médio e tal, aí isso se tornou muito presente. Tanto que na escola
Quando o professor chegava, né, pedindo um seminário, apresentação, eu perguntava, professor, pode ser um filme? Posso fazer um vídeo? Posso fazer um documentário? Aí ele fazia, pode. Então, ao invés de eu fazer um slide ou uma cartolina, eu fazia um vídeo, assim, e apresentava para a turma. E era massa, porque aí eu construí audiovisual de diversas coisas, usando geografia, física, literatura. Quem me dava brecha, eu mergulhava e ia. Já era um embrião, assim, desse trabalho pedagógico com o cinema. Pois é, exatamente. Meu subconsciente estava lá. E isso é uma coisa que te acompanha até hoje, né? Porque fiquei sabendo, eu vou até ler aqui, porque é muito chique, que um projeto que tem a sua participação ganhou um prêmio. Ganhou o prêmio no concurso de boas práticas da Sociedade Civil do Mercosul em acessibilidade audiovisual da Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul, a RECAM. RECAM? Recan. Eu queria que você contasse desse projeto, o que é esse projeto, depois falasse um pouco desse prêmio. Conta pra gente, por favor. O projeto se chama Plano Conjunto, é um laboratório de cinema, educação e acessibilidade. Né? Calhou de eu, hoje em dia, trabalhar muito com cinema e educação e pensando como estudantes com deficiência podem acessar o nosso cinema, né? E como o cinema também pode ser um instrumento pedagógico dentro da educação inclusiva, né? Fazendo esse bate-bola. O projeto ele tem sessões de cinema acessível para os estudantes e também tem uma rodada de formação pensada para professores, para gestores escolares, quem está ligado à educação inclusiva, mas também profissionais do cinema e da acessibilidade. Né? A gente fez a primeira edição do projeto no primeiro semestre desse ano. Esse foi um projeto financiado pelo Sistema de Incentivo da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife. E a gente ficou super feliz, porque na primeira edição a gente já ganhou um prêmio internacional, que é o prêmio do RECAM. Então, tinha projetos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né, os países que compõem o Mercosul. E eles elegeram o Plano Conjunto como um projeto que tem esse potencial de replicação. Né? Então, outras entidades ou outros espaços podem pegar esse modelo, né, de projeto e replicar. Então, a gente está bem feliz de ter recebido esse prêmio e está construindo aí essa educação e esse cinema mais acessível. Você falou isso, né, dessa possibilidade de replicar, como se fosse uma receita, um guia, e outras cidades, em outros lugares, outras instituições vão poder fazer um projeto similar ao seu. Muito legal. E você falou também, quando a gente conversou previamente, de professores, pedagogos que ainda não tiveram contato com estudantes com deficiência, mas que se interessaram. E das ferramentas de acessibilidade usadas para outros estudantes como uma ferramenta pedagógica. Explica melhor isso, por favor. Exatamente. Dentro do projeto, a gente percebeu que muitos professores não tinham atualmente alunos com deficiência ou nunca tiveram. Né? E eles falavam que estavam participando exatamente porque não sabem quando isso vai acontecer. E quando acontecer, eu quero estar minimamente preparado. Que massa, né? Que bom que a gente tem esse cuidado dos professores. A nossa educação é tão incrível por isso. Né? Então, de fato, a gente nunca sabe quando vai estar diante de um aluno com deficiência. Né? Então, eu preciso entender qual a especificidade do meu aluno cego, do meu aluno surdo, do meu aluno com autismo. Né? Então, entender essas cabeças todas, né? Como funciona cada sujeito. Entender também que um aluno cego não é igual a um outro aluno cego. Né? As pessoas que têm a mesma deficiência, mas são pessoas com características completamente diferentes. Então, é muito interessante entender essa diversidade. E dentro do projeto, a gente teve, né, essas rodadas de formação, né, pensando também como a acessibilidade comunicacional, o cinema acessível, pode ser utilizado, inclusive, por alunos, por estudantes sem deficiência, que é o que a gente vem fazendo nesses últimos anos no cinema da Fundação. Né? Alunos sem deficiências são colocados no cinema e são afetados pela acessibilidade. Né? Eles escutam a audiodescrição. Então, a gente chama de vai guiando o olhar deles, né? Eles vão prestando atenção para outra coisa, aumenta o léxico desses alunos, porque a gente descreve os elementos, nomeia os objetos. Né? Então, alunos com autismo ou TDAH também já relataram que sentiram
beneficiados, né, com a audiodescrição. Então, é a gente entender também, inclusive, o espaço, né, de um aluno sem deficiência, convivendo ali, pelo menos temporariamente, com uma pessoa com deficiência, né? Essa vivência de ir ao cinema, muitos estão indo para o cinema pela primeira vez. Então, todo esse processo é bem significativo também. Me conta, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho umas 2 perguntinhas que eu vou fazer questão de fazer. Uma é sobre a audiodescrição nos filmes. Em que momento ela entra? Em que momento ela é pensada e inserida numa produção cinematográfica? Quais são os cuidados que o audiodescritor tem que ter para ela ser eficiente? E a outra, depois, é sobre a sua vida pessoal. Vou deixar para depois. Então, vamos lá. Então, a audiodescrição, ela é inserida entre os diálogos do filme. Existe essa regra dentro da audiodescrição no cinema, né? A gente respeita os diálogos dos personagens. Nesse intervalo, a gente insere a audiodescrição. Por isso que muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para descrever o que está acontecendo, né? Então a gente precisa entrar por cima de um diálogo e colocar a audiodescrição. E aí perceba, né? Muitas vezes a gente fala que a audiodescrição é inserida no espaço de silêncio do filme, mas silêncio também é narrativo, também é importante para a obra, né? Então, é bem complicado, é uma tensão, assim, inserir a audiodescrição no cinema exatamente por isso, porque a gente tem que ter respeito com a obra, né? Com o audiovisual que está posto ali, inclusive ao som do filme, né? Aos ruídos, à trilha sonora, né? Outros elementos sonoros que estão ali, a gente precisa respeitar, porque faz parte da compreensão do filme. Então, a gente vai fazendo esse casamento, né? Dos espaços possíveis, de ser muito sintético, né? A audiodescrição precisa ser enxuta, direta, objetiva, para dar conta de traduzir o que está ali. E aí a gente fala muito do desenho universal no cinema, né? Se a gente tiver a audiodescrição sendo colocada na mesa no processo de pré-produção do filme, quando a gente está pensando o roteiro, pensando as cores do filme, pensando quem vai fazer tal personagem, como ele vai se vestir, né? Todo esse processo criativo também pode estar junto à equipe de audiodescrição, exatamente para ter esses tempos suficientes, né? Dosar esses tempos para dar conta de inserir a audiodescrição ali. A gente entende que esse talvez seja o futuro do cinema, né? A gente ser inserido na equipe criativa e sair da pós-produção, que é onde a gente está atualmente. Tomara. E quem é Túlio quando não está estudando, pensando no cinema, na audiodescrição, na educação? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, geralmente Túlio vai estar ligado à cultura pernambucana. Túlio é bem bairrista. Então, assim, eu adoro o carnaval, São João, estar vivendo a nossa cultura, de estar na rua. Eu moro no centro da cidade, no Recife, então tem uma efervescência de todo lado, assim, de tomar minha cervejinha, de estar com os amigos. E eu acho que tudo isso também colabora para o campo profissional da gente, né? A gente está sendo permeado por culturas, deixando outras linguagens afetar a gente também, né? Música, arte, visual. Então, acho que tudo isso certamente colabora para que a gente vá aumentando esse repertório e consiga, de fato, ofertar um serviço interessante para o usuário da audiodescrição, né? Ou para um aluno. Então, isso está sendo bem bacana. Túlio, muito agradecida pela nossa conversa hoje. Foi ótima a nossa entrevista. Você gostou? Gostei, rapidinho, um instante passa aqui. É rápido, conversando a gente se distrai, né? Pois é, foi massa demais. Eu que agradeço pelo espaço, foi ótimo. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Esse foi o Fala Lep. Hoje a gente conversou com o audiodescritor Túlio Rodrigues. Se você quiser rever essa entrevista ou acompanhar outras edições do programa, acesse o canal da Alep no YouTube, youtube.com/@assembleiape. Até a próxima.